Bom, amigos, boa noite a todos e a todas do Facebook. Estamos iniciando mais uma live agora pelo meu próprio perfil, porque eu tentei pelo SEC e não consegui visualizar ele aqui no meu celular. Eu não sei o que é que está acontecendo e não estou conseguindo ainda visualizar, por isso que eu estou tão assim aflito aqui. Se por acaso vocês estiverem vendo o vídeo, né, acompanhando o vídeo, por favor, opa, tem gente aí, por favor, dá um alôzinho aí, Patrícia, se você tá vendo tudo, se tá tudo certinho, se o som tá saindo bom, por favor, me dê uma indicação se tá tudo certinho aí. Se tiver tudo certo, me deu aí um ok, tá? Parece que tá, deixa eu ver aqui. Pronto, parece que está. Boa noite, ela já deu boa noite aqui, então significa dizer que está tudo certinho. Vamos lá, gente. Então hoje a nossa live tem a ver exatamente com os espíritos, a influência dos espíritos na nossa vida. Exatamente, não consegui entrar pelo SEC, exatamente. Exatamente, Patrícia. Aí eu estou fazendo exatamente pelo próprio. Pelo meu próprio perfil, né? Por isso que eu estava perguntando aqui, eu estava danado e aflito aqui, porque a gente não estava conseguindo, eu não estava conseguindo transmitir ao vivo através do SEC. E eu não sei por que cargas d'água isso aconteceu, né? Então, assim, a gente vê que às vezes dá essas bronquinhas, eu não sei porque danado acontece isso. Mas depois eu compartilho o vídeo lá no SEC também, tá? Bom, gente, vamos lá. Hoje nós temos um tema muito interessante que é: os espíritos podem me matar? Quer dizer, nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Principalmente se eles têm uma capacidade tão grande ao ponto de influenciar a nossa morte, o nosso desencarne. Por que tocar nesse assunto numa época tão difícil, tão complexa que nós, humanos, estamos passando? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo nós estamos passando por um período, por uma fase muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? Eu acho que todo mundo está sentindo isso, todo mundo está percebendo essa fase, né? Uma fase complexa demais da humanidade, uma fase onde nós entendemos como seres humanos ser, por conta da nossa pouca experiência com tragédias, nós somos uma geração muito beneficiada. Fomos uma geração beneficiada demais até agora, né? A partir dos nossos pais, que, sei lá, no máximo, o meu mesmo nasceu em 1942, mas não viu a Segunda Guerra Mundial, não viu nenhuma pandemia acontecendo, não viu nada de mais brusco acontecendo no mundo, a não ser as guerras do Vietnã, da Coreia, etc. Eu, quando nasci, a guerra do Vietnã estava em pleno curso também, mas eu não vi nada disso. E eu estava comentando até hoje pela manhã aqui com meu irmão Valber, com minha mãe também, que vieram me visitar aqui, e eu estava comentando com eles o quão está sendo difícil essa coisa da pandemia, todas essas restrições e todos esses momentos especiais em que nós estamos envolvidos nesse momento, porque assim não existe paralelo em relação a todo o trauma que está sendo causado, principalmente com a divulgação de notícias assim muito trágicas o tempo todo. Gente, eu vou repetir, eu tô aqui negando a pandemia, não, de jeito nenhum, eu tô vendo amigos meus indo embora, né? Amigos meus entubados nesse exato momento e tal, pessoas que eu gosto, que eu aprendi a amar, né? Pessoas que eu convivo. Então eu estou vendo assim as pessoas indo embora com muita facilidade. Isso é uma época muito difícil, e como as redes sociais nos permitem assim uma quantidade de informação de forma muito fácil, de forma muito rápida, instantânea, é muito diferente, por exemplo, da pandemia de 1918, onde nós tivemos aí 75 milhões de mortos. Hoje nós temos aí o que? Na faixa de 8 milhões de mortos, e estamos assim em extrema polvorosa. Você imagina que naquela época nós tínhamos assim pelo menos umas 2 vezes menos do que essa população que nós temos hoje.
tá certo? Porque naquela época nós tínhamos aí o quê? Na faixa de 2 bilhões e meio de habitantes, e hoje nós temos 7 bilhões e meio de habitantes. Então 70 milhões para 2 bilhões e meio de habitantes é uma diferença assim muito grande, né? 7 bilhões e meio de habitantes morrendo 8 milhões de pessoas, 8 milhões não, 8 milhões de pessoas, tá certo? 8 milhões, desculpa, 8 mil pessoas, né? É bem diferente, né? Do que você vê aí uma quantidade sei lá, de mortos de 70 mil pessoas, tá certo? 70 mil pessoas em todo o mundo naquela época. Tá? A proporção é bem diferente, tá? Então, assim, a gente está sentindo muito mais, porque, sei lá, cada vez mais a mídia propaga essa coisa toda. E aí vem várias perguntas na nossa cabeça, né? Se a gente vai adoecer também, se a gente vai desencarnar também. E vem um monte de coisa. Então a morte está muito presente na nossa vida nos últimos 14 meses, né? Desde que começou a pandemia, as restrições e etc e tal, faz mais ou menos uns 14 ou 15 meses que nós estamos vivenciando esse processo aí de constante sobressalto, né? Todo mundo está bem preocupado com tudo. E aí vem muitas perguntas, as pessoas chegam aqui no SEC, fazem questionamentos sobre a morte, sobre o que acontece do lado de lá. E como a gente lida com isso o tempo todo? Eu não lido com a morte, mas a gente lida aqui com a comunicação com essas entidades, com as pessoas que estão do lado de lá. Né? Nesse exato momento, aqui me influenciando e perto de mim, está Ernesto, está Pai João de Aruanda e tal, que são espíritos que sempre me acompanham. Temos os nossos guardiões. Hoje eu decidi fazer a luz do luar aqui do lado de fora, né, perto da fontezinha aqui, um lugar agradável, exatamente para tratar de um tema pesado, um tema difícil de ser tratado, mas com a leveza do ambiente e a leveza desse bate-papo, que eu quero que vocês, se puderem, participem, perguntem, gente. Tá? Eu acho que se vocês têm dúvidas e tal, participem, discutam, debatam, né, o tema naturalmente com muito respeito, porque eu acho assim que cada um pensa de uma forma diferente e a gente não está aqui para impor nenhuma verdade, se é a minha forma de ver, baseado nos estudos do Espiritismo, dos quais eu tenho 34 anos já, e agora os estudos umbandistas que eu estou envolvida há 4 anos, e vários outros estudos, como os estudos da apometria, né, os tratamentos espirituais e a desobsessão, onde nós vemos assim os espíritos se comunicando o tempo todo, dizendo, até ameaçando. Eu já fui ameaçado várias vezes por algumas entidades espirituais. Vocês vão escutar sempre as buzininhas, né, aí fora, porque hoje teve o final do campeonato pernambucano, né, então os alvirrubros estão bem animados, dos quais eu também me incluo, que eu sou alvirrubro, e nós ganhamos aí o campeonato pernambucano, né, no sufoco como sempre, contra o Sport, é sempre uma dificuldade. Ambos os times tinham todas as condições de ganhar, né, mas o Náutico estava com uma campanha melhor e foi muito bom para nós alvirrubros. E aí vocês vão escutar, uma vez por outra, os carros aí passando, buzinando, essa coisa toda. Mas aí não vai impedir da gente conversar, da gente bater um papo, da gente trocar uma ideia sobre tudo isso. E aí, como eu estava falando, os espíritos às vezes ameaçam você. Né? Quando a gente está fazendo o trabalho de desobsessão, nos tratamentos apométricos, vez por outra o espírito diz: eu sei quem você é, eu vou lhe matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E isso é uma coisa até comum, até, né? A gente passa o tempo todo por isso. É impressionante como eles ameaçam a gente. E, gente, os espíritos em geral, eles têm condições de influenciar na nossa morte, ou então de fazer com que nós entremos num processo de loucura ao ponto de cometer um suicídio, ou então eles nos empurram embaixo de um carro para a gente morrer atropelado, alguma coisa desse tipo. Juntando os dois estudos, né, eu acho assim que todas as possibilidades são verdadeiras, desde que a gente faça uma análise muito mais profunda do Livro dos Espíritos,
porque é base para tudo, inclusive base para a Umbanda. A Umbanda tem uma influência muito grande do Espiritismo, aliás, nasceu por conta do preconceito do Espiritismo, mas termina nascendo a Umbanda, né? Mas traz também assim essa comunicação sem o filtro do tradicional, né? Porque a gente é muito tradicionalista quando a gente estuda. Eu mesmo era extremamente tradicionalista. Quando a gente estuda os fundamentos de Kardec, a gente fica parado naquilo como se fosse uma coisa estanque, como se não tivesse uma outra verdade, ou então a gente não pudesse questionar, olhar outras perspectivas, outras visões de como as pessoas, como os espíritos vêm nos trazer todas essas informações. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que sim, que existe sim a possibilidade dos espíritos influenciarem no nosso desencarne. Então, a primeira coisa é, os espíritos podem me matar? Podem, né? Mas como isso ocorre? É isso que a gente vai discutir aqui. Eu quero que vocês acompanhem essa live e participem dessa live, participem mesmo dessa live, sei lá, entrando em contato, fazendo as perguntas. Eu estou acompanhando aqui o chat, tá? De perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta em relação a isso, e esse tema assim é bastante polêmico, mas aí a primeira questão que eu quero tocar com vocês é a 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma determinada pergunta aos espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas, e os espíritos mentores que estão ali acompanhando Kardec respondem todo o tempo, né? Os espíritos praticamente dirigem as vossas vidas. Quer dizer, os espíritos, na realidade, eles influenciam diretamente nos nossos pensamentos, nas nossas ações e em tudo mais. O espírito pode, com as mãos dele, me empurrar debaixo de um carro? Não. Mas os espíritos, através do meu pensamento, podem me distrair ao ponto de eu, nessa distração, atravessar uma rua sem olhar para os lados e ser atropelado? Sim. Os espíritos podem influenciar na minha vida ao ponto de fazer com que eu, numa atitude deslocada, suba em um prédio qualquer e de lá me atire, de lá me jogue, cometendo suicídio? Sim. Inclusive, nesse ponto aí, eu faço questão de alertar os espíritas que têm uma mania tão grande de falar de vale dos suicidas e etc e tal. Eu acho que até para meter medo, é para substituir aquela coisa do inferno, né? Então, alguns espíritas são muito ligados ao catolicismo, então tem que ter uma punição, né? E etc e tal. Eu não estou dizendo aqui que não existe o vale dos suicidas, por favor, não estou dizendo. Quase sempre as pessoas passam um verdadeiro perrengue se cometem o suicídio, mas naturalmente as coisas não são iguais para cada pessoa, porque às vezes eles podem influenciar sim no nosso suicídio, né? Eles podem sim nos deixar psicamente tão afetados ao ponto de nós cometermos uma coisa louca como essa, ao invés de lutar por nossa sobrevivência e autopreservação, cometermos algum crime contra nós mesmos, tá certo? Então, no Livro dos Espíritos, sem mais delongas, porque eu gosto assim de matar a cobra e mostrar o pau, como diz a história, tá certo? Então, os espíritos, o Kardec pergunta, na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, né, que é exatamente nesse capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na segunda parte. Estou dando aí o embasamento e a bibliografia para que vocês possam pesquisar, tá? As pessoas leem o Livro dos Espíritos, eu li o Livro dos Espíritos, mas às vezes parece que lê e não entende o que é que está aqui contido. Então, veja só, ele na 525 desse capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, o Kardec pergunta assim: os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: certamente, uma vez que aconselham os homens. Aconselham os homens. O que significa uma influência direta de aconselhamento. Olha, gente, eu juro a vocês, eu escuto, mas não é um escutar com
ouvido, porque tem gente que escuta sim, é clareaudiente ao ponto de escutar o mundo espiritual, os espíritos murmurando, falando coisas para ele diretamente, mas eu não, eu sinto exatamente no self-talk, né, que é aquela coisa de sentir dentro mesmo da cabeça, no sentido da intuição, do aconselhamento, Pai João conversando comigo e me aconselhando o tempo todo, e sinto muitas vezes, quando eu estou sintonizado e vibrando em determinadas sintonias pouco favoráveis, porque a gente vibra assim, na hora que a gente começa a se distrair, a começar a ficar pessimista, ficar com raiva, com medo, com ódio de alguém, com ressentimentos, orgulhoso demais e etc., entra na nossa faixa vibratória determinadas entidades, determinadas consciências que vão nos influenciar sim. Então, vai do conselho positivo para o conselho negativo em uma fração de segundos. Basta você perder a sintonia com os seus mestres, os seus guias, os seus mentores, que imediatamente começa o conselho do mal, né? Aquele conselho que lhe leva para o buraco, que lhe leva para uma situação muito difícil e que muitas vezes o leva ao verdadeiro desencarne. E aí é aquela história, né? Puxa vida, então eu devo ficar com medo dos espíritos. As pessoas vão ficar aí dizendo, puxa vida, então eu devo ter medo mesmo dos espíritos a partir de agora, né? E eu digo, não, gente, tudo depende de nós, tá? Os espíritos não podem nos empurrar com as mãos dele. Os espíritos não podem mandar a gente tomar veneno. Os espíritos não podem parar o nosso coração com a mão. Mas os espíritos podem chegar a dar determinados conselhos e nos colocar em determinadas situações vexatórias ao ponto de nos levar à loucura, né? De nos levar a uma subida momentânea ou instantânea da nossa pressão e o nosso coração entrar em piripaque e ter uma parada e nós temos uma síncope e morrer naquele exato momento. Os espíritos são capazes de fazer isso sim. Às vezes, através da ansiedade, da obsessão, os espíritos podem sim atuar diante dos nossos fluidos, do nosso ectoplasma e fazer que nós sintamos determinadas sensações, determinadas impressões que nos causa exatamente essa coisa da ansiedade exacerbada, achar que nós estamos morrendo. Por exemplo, isso é uma sensação terrível, né? Quantas vezes eu não fui parar numa emergência, na época que eu bebia de forma ser louca, que eu bebia demais essa coisa toda, quantas vezes em determinadas ressacas que eu tive, etc., eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Veja, nesse pensar, nesse se impressionar, se você tem uma pressão alta ou algum problema cardíaco, você pode verdadeiramente sofrer o ataque cardíaco. Nesse momento de Covid, de pandemia, um conselho mal dado por uma entidade espiritual e nós estimulando esse conselho mal dado na nossa cabeça, no nosso pensamento, pode sim nos causar, sei lá, vários problemas de saúde e chegar até o ponto de nós desencarnarmos. E os espíritos o Kardec continua perguntando aos espíritos. No 526, eu dou uma puladazinha aqui e vou para 526. Porque tem 525A, tá, gente? Então, eles perguntam, os espíritos possuindo ação sobre a matéria, veja, ele está afirmando aqui, possuindo ação sobre a matéria, podem provocar alguns efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer, sobe numa escada, a escada se quebra e ele morre efetivamente? São os espíritos que quebraram a escada para que ele cumprisse aquele destino? Veja a pergunta de Kardec, tá certo? Ele está afirmando que o espírito tem ação sobre a matéria. Tem sim. Em determinados casos, nos efeitos físicos, os espíritos promovem determinadas coisas, situações, que não é que eles empurrem você, e às vezes até pode acontecer esse fato, esse fenômeno, através da materialização, mas isso é uma coisa muito rara, tá, gente? Muito raro. Eles podem sim provocar. Aí os espíritos respondem. Os espíritos realmente agem, veja, os espíritos estão confirmando aqui, tá? É a resposta dos espíritos. Realmente agem sobre a matéria, mas para o cumprimento
das leis da natureza e não para revogá-las, fazendo surgir um determinado lugar e no momento certo um acontecimento inesperado que seja contrário a essa lei. Gente, aí nesse ponto veja, aí eu entro com um estudo que eu acho fantástico isso, quando a gente encontra os dois estudos e pondera a respeito de determinadas afirmações. Dentro da Umbanda, nós temos aí as entidades chamadas os Exus, que são os executores do karma humano. O que significa dizer que eles se aproximam de determinada pessoa e quando fazem determinada coisa com a pessoa é porque ele está cumprindo, fazendo com que você cumpra o seu karma. Então, se ele fala aqui que tem que estar dentro das leis da natureza, ou das leis de Deus, das leis universais, tem tudo a ver com o que se diz que, por exemplo, o espírito de um Exu, o espírito de um guardião, que são os guardiões do teu karma, tá certo? Ele toma conta da tua estrutura kármica. Ele muitas vezes ele faz determinadas coisas acontecerem com você porque ele está dentro da lei. Não é dentro da lei que os espíritos trabalham, que uma coisa acontece com você, então significa dizer que esses executores do karma, que esses guardiões do teu karma, eles fazem determinadas coisas, manipulam determinados fluidos para que determinadas coisas aconteçam com você, porque está no momento certo. Todo ser humano, isso é muito importante a gente lembrar, todo ser que vai reencarnar na Terra recebe tipo uma bateriazinha, gente. O que é chamado de fluido cósmico, ou então, fluido vital, que vem do fluido cósmico universal. Nós recebemos uma bateria, por exemplo, de 80 anos. Então, com 80 anos, você vai desencarnar. Às vezes, essa bateria é menor, tá? Nós estamos com um corpo físico, às vezes com alguns processos de debilidades genéticas, capazes de fazer com que você desencarne num tempo menor, porque isso foi programado no plano espiritual. Tudo é regido por essa lei divina. Não é o karma fatalidade, mas o karma legal. O karma onde você comprometeu-se a passar por determinadas coisas em determinados momentos. Levar um tiro, ser atropelado por um carro, morrer naquele momento que foi definido para você. Hoje, eu publiquei uma coisa no Facebook, no Instagram também, que eu sempre faço a publicação nos dois, falando que o seguinte, que nós estamos sob o domínio do medo e que nós precisamos abandonar esse domínio do medo, porque não adianta absolutamente nada, que o que tem que acontecer vai acontecer de todo jeito. E isso é uma grande verdade, tá, gente? Se nós tivermos de adoecer e sermos entubados e etc., isso vai acontecer com vacina ou sem vacina, de um jeito ou de outro, vai acontecer. Não significando, com isso que eu estou falando aqui, que você vai ser desleixado, vai deixar de usar a máscara, vai deixar de usar o álcool em gel, vai deixar de estar o tempo todo tomando as suas providências para higienizar os produtos e as coisas que entram dentro da sua casa, de evitar aglomeração, etc, etc, etc. É aquela história, né? Eu posso até morrer, mas eu estou tomando conta e eu estou sendo responsável com tudo que eu estou fazendo. Eu não estou me arriscando, colocando a minha vida em risco. A minha bateria, que foi destinada para ter 60, 70, 80 anos, não sei qual foi a minha bateria, mas eu quero cumprir com a minha bateria, tá certo? Então, eu preciso ser responsável, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso tratar de tudo. Mas eu não sei o que me reserva o destino kármico, quer dizer, o que reserva, o que esses espíritos podem fazer me influenciando, aconselhando, ou então se eu entro, porque é o seguinte, também tem isso, tudo serve para o aprendizado, até aqueles espíritos que agem contra a lei kármica, porque isso acontece, tá bom? Porque isso acontece, porque veja só, não é por acaso que um espírito aconselha você a se suicidar, e isso está dentro da tua lei kármica. Então existe uma relatividade muito grande nisso, um paradoxo muito grande com o que Kardec termina de falar aqui nessa pergunta 526. Porque ele diz que fora da lei eles não podem agir. Tanto eles agem dentro da lei para causar esse teu desencarne, como eles podem agir também, se a gente pensar direitinho, fora dessa lei kármica, fora dessas leis divinas, causando o teu desencarne. O que não significa dizer
que não foi um aprendizado, a primeira coisa, que não foi válido, porque tudo é válido, até uma influência para te matar, para te tirar do plano terrestre, tá? E isso talvez te ensine muitas coisas. Poxa, Wagner, eu não gostaria de entender dessa forma. Eu também não gosto de entender dessa forma, não, porque eu também tenho medo de morrer, eu não gosto dessa ideia de sair desse plano, pelo menos por enquanto. Eu não tenho essa ideia, não tenho essa vontade, nem esse desejo. Mas os espíritos podem sim começar a entrar no meu psiquismo, fazer com que eu, sei lá, entre em depressão. E nessa depressão suba num prédio de 10 andares e me jogue, me atire lá de cima. Eles estão dentro da lei? Não estão, mas isso acontece frequentemente. Frequentemente. Se na pergunta 459, tudo a gente precisa estudar, gente, com uma visão mais ampliada. Se na pergunta 459, Kardec faz o seguinte questionamento: os espíritos influenciam em nossas vidas, e eles respondem assim, muito mais do que vós imaginais, eles por vezes vos dirigem e frequentemente aconselham vocês em determinadas coisas, significa dizer que não é só para o bem, também é para o mal. E isso pode acontecer sim. Aí no caso da escada, o espírito pode quebrar a escada e fazer com que você caia no chão e você morra fluidicamente dentro do processo que está sendo estudado, inclusive muito estudado por Ernesto Bozano, né, no começo do século XIX, do século XX, muito estudado por Leon Denis, muito estudado por outros espíritas de renome, muito ventilado e comentado pelo espírito de André Luiz, né, sobre determinados comportamentos que nós tomamos aqui e que incentivam e abrem uma frequência para determinados tipos de espíritos, significa dizer que muitas vezes, tá certo, através de fenômenos físicos, de materializações, às vezes de ação sobre a matéria, o espírito pode sim me matar. Ele pode criar um jeito, tá certo? E tal. Quantas vezes nos fenômenos de poltergeist, você entrando em uma casa mal assombrada, o espírito joga um rebolo de pedra na sua cabeça. Eu tenho um relato que foi dado por um desses pesquisadores, eu me esqueço qual foi o nome, onde o padre, né, indo numa casa mal assombrada, veja, o padre cheio de boas intenções, vai na casa mal assombrada para tirar o espírito e o espírito joga uma pedra na cabeça do padre e o padre, não é que ele desencarnou, porque não chegou ao ponto de desencarnar, mas ficou em coma por diversos dias e etc. E não se enganem, os espíritos muitas vezes eles podem sim atuar na matéria e eles podem sim criar uma forma de lhe empurrar para determinados abismos, inclusive até fazendo com que as pessoas pensem que foi suicídio e às vezes não foi suicídio. Eles, de certa forma, eles influenciaram na matéria para que alguma coisa acontecesse. Por exemplo, uma janela onde você está debruçado num determinado andar, uma janela batesse em você e lhe empurrasse. Ou então até com as mãos materializadas, através do seu próprio fluido, lhe empurrar. Wagner, gente, é uma questão de estudar e uma questão de lógica. Comecem a colocar a lógica na cabeça, a entender como funcionam as coisas. Veja, eu não posso dizer que os espíritos agem sobre a matéria e podem materializar coisas, e podem influenciar, e podem jogar coisas em mim, e etc e tal, se eu também não arcar com a responsabilidade ou com o entendimento, com a visão de que eles podem sim criar algum artefato, fazer alguma coisa, empurrar alguma coisa que me leve ao desencarne. Significa dizer que está fora da lei? Não, porque nada está fora da lei. Se a gente começar a entender que a cada coisa que nos acontece pode ser intempestivo, pode ser fora de hora, pode ser fora da bateriazinha que nós recebemos quando reencarnamos, de 40, 50, 70, 80 anos, tá? Vamos pensar dessa forma, né? Eu recebi essa bateria, mas os espíritos, eu fiz um monte de bobagem, deixei que entrasse no meu campo mental determinadas entidades e elas terminaram me influenciando e fazendo com que eu, desencarnasse, seja lá como for, através de uma materialização, de um efeito físico, através da influência mental. Aí, na 527, os exemplos
prosseguem desse caso. E Kardec pergunta, tomemos outro exemplo em que não exista a intervenção da matéria. Veja, aí ele já não está fazendo da matéria. Um homem deve morrer atingido por um raio, certo? Refugia-se debaixo de uma árvore e morre pela ação do raio. Os espíritos podem provocar esse raio dirigindo para o homem, quer dizer, pegando o raio e jogando no homem? Aí os espíritos respondem. Esse exemplo é igual ao anterior. O raio atingiu a árvore naquele momento porque ele estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Ponto. O raio não foi dirigido para a árvore porque o homem se encontrava lá. Os espíritos, veja aí onde está a história. Os espíritos é que inspiraram o homem, quer dizer, através do pensamento, inspiraram o homem para que ele se refugiasse debaixo de uma árvore sobre a qual cairia um raio. A árvore seria atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Quer dizer, a árvore ia ser atingida. Mas aí os espíritos disseram assim, ó, vai-te embora ali para debaixo daquela árvore e o raio vai cair e tu vai ter que desencarnar. Né? Quer dizer, eles não dizem isso diretamente, senão o cara não ia, né, velho? Mas os espíritos dizem assim, olha, você precisa se refugiar ali debaixo daquela árvore, e etc e tal. O cara vai, o raio cai e mata você. Provavelmente para cumprir o teu karma, as tuas leis karmáticas, tá certo? Esse espírito pode ser do bem também. Wagner, do bem, sim. Os Exus fazem isso. Tu precisava morrer naquele momento, naquela circunstância. Acabou tua bateria do teu corpo material. Então, os Exus, eles são cumpridores do karma. Não é que eles fazem o mal, eles estão apenas cumprindo. Gente, a gente tem que entender que a vida é um sopro e que isso aqui significa muito pouco. O corpo biológico, a gente dá tanto valor porque nós precisamos preservá-lo, nós precisamos cumprir com a nossa função aqui na Terra, mas isso aqui, gente, é um sopro. Significa muito pouco para os espíritos. E muito quando eles respeitam, eles entendem o respeito que deve ter a nós que somos encarnados. Mas, gente, tanto pode ser feito por um espírito positivo, como um guardião seu que viu o momento certo de você partir dessa para melhor, como pode ser feito por um espírito trevoso que vem e influencia a sua mente para que você vá para debaixo da árvore e receba o raio no meio da cabeça. E aí nós vamos traçar um paralelo aqui com este momento que nós estamos vivendo de pandemia. O espírito pode me matar com o vírus? Pode. Como assim, Wagner? Sim, pode. Ele pode minimizar a situação, dizer isso é uma besteira, isso é um mimimi, tu não precisa usar máscara e etc e tal. Tu é uma pessoa arrogante que já está alimentando coisas, que já está aí discutindo, culpando todo mundo e não assumindo a própria responsabilidade. Tu pode muito bem começar a ter comportamentos que não são compatíveis com a responsabilidade de uma pessoa que entende que aquilo é muito grave, que você não pode avançar nesse processo. E aí você vai e se arrisca, não usa máscara, não higieniza as mãos, vai para multidões. Gente, em plena véspera do decreto do governo de Pernambuco, existiam pessoas nos bares aqui na nossa cidade de Caruaru, na maior farra do mundo, todo mundo sem máscara e as UTIs lotadas. O que é isso, gente, se não assim uma ilusão que se coloca através dessas influências espirituais e, lógico, com o meu consentimento, porque sem o meu consentimento, porque eu podia muito bem usar o bom senso e dizer assim, pô, eu não vou me expor, eu não vou para um bar, eu não vou para um local onde tem uma multidão, eu não vou estar me metendo em determinadas coisas, porque eu sei que isso pode me levar à morte. Então eu sou responsável por tudo isso.
Não tem responsabilidade aí, nem você foi inocente, nem os espíritos disseram assim, esse menininho tolinho, eu vou enganar ele. Não, você está alimentando isso, está o tempo todo na internet, discutindo, falando bobagem, aí para poder se autoafirmar, mostrar que você é o cara mais maravilhoso do mundo, né? O fera das galáxias, você vai-se embora e vai-se embora para um bar e vai, se comporta mal e chega lá, bebe demais, se abraça com todo mundo e aí se encontra, dá de cara com um convidado lá, não é convidado não, um convidado, um que tá com a Covid, e aí se lasca, vai para o balão de oxigênio e vai passar por todos os processos karmáticos que você provocou. Porque aí está a história. Os Exus são guardiões do karma. Mas o karma acontece se você não provoca. Às vezes você procura determinadas situações e se coloca desafiando o karma. Por quê? Porque você entra no karma do outro. Você não pode entrar no karma do outro. Tá? Você não pode entrar no karma da situação ou então da comunidade. Você não pode entrar no karma do momento, porque isso é um momento karmático do mundo. Então, tanto quanto possível, você precisa ser responsável para não se meter nesse processo karmático ao ponto de desencarnar por conta de responsabilidades, por conta de comportamentos errados. Eu já estava falando aqui, outro dia, né, a gente já comentou sobre isso várias vezes, de que o que é que acontece nessa influência mental? Por que é que nós somos influenciados? Por que é que esses pensamentos chegam a nós? Porque nós rompemos o que nós chamamos, desculpem, o que nós chamamos de tela etérica ou tela búdica, tá certo? Ou tela atômica, que fica entre o nosso duplo etérico e o nosso perispírito, promovendo assim uma sintonia com determinadas entidades trevosas. Se nós não rompermos a nossa tela etérica, a nossa tela búdica ou tela atômica, como queiram chamar, nós não temos a influência espiritual. Ou a influência vem, mas vem beneficamente. Ou então, quando elas vêm, o nosso comportamento é tão ajustado, a nossa responsabilidade é tão grande que nós não escutamos determinados comentários dos espíritos. O Eja fez uma pergunta aqui. Quais as consequências de um suicídio involuntário dirigido para o suicida? Involuntário que você está dizendo, provocado pelos espíritos, né, Eja? Me confirme isso. Porque se for isso, quais as consequências? Primeira coisa é, ninguém se mata por acaso, né? Naturalmente, você frequentemente você passou por diversos momentos de suicídios em suas outras vidas, em suas outras existências. Vida a gente só tem uma, mas existência temos várias. E muitas vezes nós temos um comportamento suicida, tá? Então nós reencarnamos e continuamos com esse comportamento suicida e não mudamos esse comportamento. Quer dizer, o que os hindus chamam de roda de samsara. Você encarna e desencarna do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas bobagens, as mesmas besteiras. Aí o que é que acontece, né? Nós pegamos aqui um caso muito interessante de uma moça que, muito influenciada pelos espíritos, os espíritos vinham intuindo ela para se matar em diversas encarnações. E ela já tinha se suicidado, já tinha se matado 2 vezes. Reencarnou normalmente. Você veja que a consequência de um suicídio provocado, quer dizer, intuído por algum espírito que, de forma irresponsável, leviana, egoísta, né, influenciou você para se matar, como foi o caso da moça, né? E a moça não se matou, tá aí vivinha ainda, graças a Deus, tá aí bem, tá? Mas o espírito disse, eu queria que ela viesse para o meu lado e que ela viesse viver comigo. E não era por ódio, não, era porque ele amava a moça. Ele era doido pela moça. Mas ele queria, de forma egoísta, que ela fosse para o lado dele da espiritualidade. O que foi esclarecido a ele que isso não era possível. Se ele fizesse ela se matar, e aí nós recordamos, fizemos uma volta ao passado com ele, que é assim que funciona a nossa técnica apométrica, e mostramos para ele que das vezes que ele tirou ela da vida, ela nunca se encontrou com ele na erraticidade.
E aí ele começou a cair em si e entender que aquilo ali não adiantava, a paixão dele, esse apego que ele tinha por ela, né? Ao influenciar ela para ela desencarnar através do suicídio de uma forma não natural, ela tendo toda uma bateria, né? Toda uma quantidade de vida para viver, todo o fluido vital para ainda aproveitar aqui na vida, que não adiantava, ela ia desencarnar, passa por determinadas coisas, aí onde está a tua resposta, viu, Edja? Passa por determinadas coisas, porque contra as leis da autopreservação, a gente não pode negar que existe realmente uma lei. Você tem que ter responsabilidade pelo corpo, pelo veículo físico que você assumiu. Mas é natural que é minimizado o processo do sofrimento no plano espiritual. Então, provavelmente, esse vale dos suicidas que o André Luiz, no livro Nosso Lar, foi para um local lodacento, lamacento, escuro, pessoas gritando, etc. Talvez não seja o caso dessa moça. Provavelmente ela entrou em desequilíbrio ao chegar, quer dizer, dessa pessoa que você cita aí, que foi de forma involuntária levada ao suicídio. Tá? O espírito primeiro, ele é responsável por isso, ele vai precisar resolver isso com os tribunais do karma, porque existem os tribunais do karma. Wagner, existe o tribunal, eu aprendi no espiritismo que o tribunal é da nossa consciência, é da nossa consciência, é exatamente a nossa consciência que nos leva aos tribunais karmáticos, onde nós somos analisados por espíritos que têm mais maturidade do que nós, da mesma forma como nós não temos o livre-arbítrio total. Wagner, nós não temos o livre-arbítrio. Não temos, nós somos crianças irresponsáveis. Se nós pudéssemos, vinhamos para cá com toda a perfeição do mundo e muitas vezes com determinados comportamentos e determinadas situações materiais, por exemplo, fisicamente muito belos e etc. A gente já falhou como belo, então a gente é assim feio mesmo para poder cumprir o nosso compromisso aqui da melhor forma que nós pudermos. Então, na realidade é assim, se nós fôssemos escolher, tivéssemos um livre-arbítrio total, porque nós não temos, tá, esse livre-arbítrio total, nós cometeríamos muitas bobagens. Então, determinadas coisas são impostas, como, por exemplo, a nossa condição física. A gente, às vezes, quer vir, minha gente, bonito, perfeito e etc e tal. Então, da mesma forma como nós não temos querer em determinados pontos da nossa reencarnação, também não temos, assim, querer quando nós desencarnamos e chegamos aos tribunais karmáticos, porque eles na realidade vão analisar toda a situação de forma muito justa e muito equilibrada quando você vai para os tribunais karmáticos, não para os tribunais das trevas, porque tem tribunais das trevas também, onde você é enfiado em determinados charcos, em determinadas cavernas e lugares extremamente obscuros e trevosos do plano espiritual, em dimensões muito densas, onde você é levado para tribunais com magos negros, com espíritos extremamente perigosos, chefes de falange, vampiros espirituais, onde você é escravizado ali pelo mal que você fez. Mas, Wagner, e os meus mentores deixam isso? O problema não são os mentores. Aí é onde entra o tribunal da tua consciência. Está na tua consciência. De uma forma ou de outra, a gente vai ajustar as contas, tanto para o bem como para o mal. A gente sempre vai estar ajustando as contas. Quem faz aqui, paga aqui. É a colheita, né? É a separação do joio e do trigo, é a colheita daquilo que você plantou. O que eu plantei? Eu plantei trigo ou plantei joio na minha vida? Né? Eu plantei rosas ou plantei espinhos? Então, depende de você, depende de como você está passando por esse momento. Vem aí a 528, onde ele pergunta: um homem mal intencionado dispara uma arma contra o outro, mas a bala passa de raspão e não o atinge. Um espírito bom pode ter desviado a trajetória da bala? Veja, ele está perguntando se um espírito também pode salvar você da morte. Não só matar, mas também salvar. Ele disse, se a pessoa não deve ser atingida, um espírito bom pode lhe inspirar o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar a pontaria do atirador, impedindo que ele acerte, porque a bala, uma vez disparada, seguirá a sua trajetória. Veja o que ele diz. Inspira o cara a não estar ali, inspira o cara a não... Da mesma forma que inspira para lhe tirar da vida. Da mesma forma que ele inspira para, sei lá,
fazer com que você cumpra o seu karma, ou então, por vingança, ele faz você estar em determinado ambiente, por exemplo, um bar, um local onde vai haver uma briga terrível, onde você vai se envolver nela, e naquele momento, o que é que vai acontecer? Você vai estar envolvido num processo karmático que não foi você. Pode ser um karma oriundo das suas próprias escolhas e tal, e dos seus projetos karmáticos naturais, mas pode ser também que você tenha assumido o karma de uma outra pessoa. Por exemplo, não, eu vou tirar fulano de tal da confusão, tu não tinha nada a ver com aquilo, tá? Não é que a gente vá se omitir para salvar alguém, não é isso, mas às vezes a gente é metido no karma do outro, tá certo? A gente quer influenciar, não, eu vou salvar fulano, cara, você não salva nem a você, você vai querer salvar os outros. Se você tiver a oportunidade de salvar alguém, salve. Mas ali foi uma oportunidade, ali foi um momento, e etc. Você vai lá e salva, tudo bem. Mas você vai se meter na briga dos outros, você vai entrar nisso, porque você é o melhor do mundo, você é o cara que, a cara ou o cara, né, que é o bam, que vai salvar todas as pessoas do mundo. Gente, quem faz isso entra no karma do outro e sofre as consequências por estar influenciando o karma do outro. Então a gente precisa entender isso. Tá? A responsabilidade de cada vida é da própria pessoa que está vivendo essa vida e não sua. Não tente se meter no karma do outro. A gente ajuda, a gente educa como pais. O que é que nós fazemos com o nosso filho? Nossos filhos. Nós ensinamos ele, não, meu filho, vai lá fumar maconha, se picar, vá roubar, vá matar, vá ser egoísta, vá ser avarento, vá ser... A gente aconselha isso? Não, a gente aconselha as melhores coisas do mundo. Mas, mais do que conselho, nós precisamos ter postura e exemplificação. Porque se nós não exemplificamos, tá? Às vezes entra por aqui, sai por aqui. Às vezes a gente dá exemplo e o filho faz besteira, né? Às vezes a gente educa, dá o melhor que a gente pode e o filho vai lá e faz besteira. Mas muitas vezes nós vemos assim pais e mães querendo tomar a vez do filho. Não deixar o filho sofrer determinadas consequências, mesmo o filho sendo responsável por aquilo que cometeu. Então, muitas vezes, né, nós nos metemos no karma do outro e, por consequência disso, assumimos o karma do outro e morremos também naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Wagner, então, nesse momento de um karma coletivo, muitas pessoas estão envolvidas nisso, vocês podem ter certeza. Mas muitas pessoas também não precisariam estar envolvidas nisso. Não precisariam estar metidas no processo karmático da coletividade nesse momento de pandemia e entraram por livre, espontânea vontade, por puro livre-arbítrio. Quiseram passar pelo processo. Mas quem quer uma coisa dessa? É verdade, ninguém quer. Mas quem é que está agindo responsavelmente? Será que nós estamos agindo responsavelmente? Aí onde está a pergunta de $1 milhão, né? Será que nós estamos cumprindo com a nossa parte, sendo responsáveis por tudo? E aí 529 vem lá, ó. Algumas lendas se referem às balas encantadas que fatalmente atingem o alvo. O que pensar sobre isso? Balas encantadas é bala perdida, né? Que ele chama de encantadas aqui. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com a maravilha da natureza. Ele quis dizer que nesse momento não existe essa coisa de perdida. Na verdade, a bala sempre tem um destino, gente. Até você diz, mas Wagner, a pessoa tá no apartamento dele lá trancado no Rio de Janeiro, aí numa favela o cara solta lá um tiro de fuzil e vai, penetra, o cara tá dormindo na caminha dele, penetra e mata ele. O que é que vocês acham disso, gente? Isso não é um caso karmático, né? Mesmo o cara lá quietinho, não estava metido na história, é uma bala perdida. Não tem bala perdida, a bala foi lá e encontrou exatamente o alvo que tinha que encontrar. Tá? É uma fatalidade, parece terrível isso, mas isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Provavelmente o cara precisava desencarnar naquele momento. Os espíritos naturalmente aproveitam-se daquele momento e ele está estrategicamente na trajetória da bala. Tá? 530. Podem os espíritos levianos e brincalhões criar pequenos embaraços aos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? São eles os autores daquilo que vulgarmente chamamos de as pequenas misérias da vida humana? Sim, né?
Sim, aí os espíritos respondem, os espíritos levianos e brincalhões sentem-se bem ao causar aborrecimentos que são provas destinadas a exercitar a paciência dos homens, né? Que muitas vezes a gente vê acontecendo isso, né? Se cansam quando nada conseguem. Os encarnados, pela irresponsabilidade, é onde eu estou falando, irresponsabilidade que possuem, são os principais culpados pelas decepções que sofrem. As coisas que acontecem conosco, somos nós que somos responsáveis, tá certo? Assim não é justo nem correto responsabilizar os espíritos por tudo. Se a baixela de louça se quebra, a culpa é daquele que a carregou sem devido cuidado e não dos espíritos. A gente também não pode culpar os espíritos de tudo. Veja, nesse caso mesmo da Covid, nesse caso mesmo de nós temos que passar por determinadas provas e situações aqui na Terra. Isso é tudo coisa dos espíritos? Não, gente. Tá? Nem tudo é a gente não pode estar botando culpa sempre dos espíritos. Aqui, agora, depois de obsessão, a gente não tem mais culpa de absolutamente nada. A pessoa faz leviandade, é traíra com o outro, sacaneia com o outro, não sei o que, faz coisas que provocam uma situação difícil. Essa semana eu recebi um telefonema de uma mãe desesperada falando sobre o processo obsessivo pelo qual o marido estava exercendo na filha. Dizendo que ele ia terminar matando ela e tal. Eu disse, sim, mas qual é o comportamento dela? Né? Não, ela não faz nada, babá. Mas aí, veja, teve filhos com ele, não sei o que, e sempre que ele queria, ela voltava. Tá entendendo que, assim, determinados estímulos provocam a tragédia. Graças a Deus ainda não aconteceu nada, mas o foi que eu recomendei. Esse caso de violência e tal tem que ser denunciado, a pessoa tem que ir na delegacia, se há veja, isso a gente não pode deixar só nas mãos dos espíritos. Pode ter uma influência, o marido pode estar sendo influenciado, a esposa, a moça pode estar fazendo besteira, pode, mas veja, pode ter também a influência na esposa, para a esposa sempre abrir mão e sempre deixar que ele a agrida e etc e tal, pode, mas a esposa também tem culpa? Tem, porque fica, né? Ele tem culpa? Tem, porque é leviano e se deixa levar por tudo isso. Então não é só culpa dos espíritos, os espíritos não podem ser culpados de tudo. A gente não pode colocar nas mãos dele todo o nosso destino, tudo. Nós somos influenciados o tempo todo, recebemos conselhos bons e maus o tempo todo, né? Sugestões boas e más o tempo todo, mas nós devemos ter, é aí onde entra o orar e vigiar. Tá certo? Orar e vigiar, mas não significa que você está o tempo todo paranoico com a vigilância nem nada não, gente. É o mínimo que você pode fazer, é observar a situação, o momento pelo qual você está passando, para avaliar, isso é certo, isso é errado, isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer, né? Eu devo ser uma pessoa mais previdente em determinadas coisas ou eu devo me deixar levar pelas minhas emoções, pelos meus vícios, pelas minhas manias, pelas coisas que passam na minha cabeça e porque egoisticamente ou orgulhosamente eu me deixo envolver. Tá? Então, determinadas coisas a gente não pode... Por isso que eu disse, orai e vigiai. Mas isso é uma questão de frequência, não é não? Se eu estou orando e vigiando, eu estou me conectando com os meus mentores, eu estou pedindo a proteção dessas entidades maravilhosas que podem me evitar do meu contato com essa coisa trágica que pode me acontecer. Não é que eles evitem, gente, eles fazem com que nós cumpramos o nosso karma, o nosso destino, nós cumpramos a nossa programação espiritual. E para cumprir a nossa programação espiritual tem vários caminhos, tá certo? E nós temos a livre escolha para escolher vários caminhos. Não significa uma coisa estanque, parada, estagnada, não tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito, você não vai cumprir suas metas na vida. Não, tem vários caminhos para você cumprir isso aí. Você fazendo pelo bem, você sendo honesto, você fazendo as coisas do jeito certo, você pode fazer suas coisas, suas escolhas. Mesmo que não agrade a determinadas pessoas, você precisa escolher. Tá certo? Agora, tem a responsabilidade de observar se isso tudo está levando para o mal ou se está levando para uma coisa boa. Se está levando para uma atitude responsável ou para uma atitude irresponsável. Se está afetando as pessoas, magoando as pessoas e entristecendo as pessoas ou se está alegrando as pessoas. Então,
esse é uma coisa, os espíritos podem me matar? O que é que vocês acham depois de tudo isso? Depois de tudo que eu falei para vocês. Eu tenho vários livros aqui, gente, que eu gostaria de indicar até a vocês, tá certo? Tem um livro Aruanda, de Robson Pinheiro, que fala muito sobre isso, sobre a magia negra, sobre como os espíritos podem influenciar através da própria magia negra, tá, gente? Wagner também pode, lógico que sim, eles pegam elementos biológicos, aí a nossa sintonia está baixa, nossa frequência está baixa. E aí aquele elemento biológico que foi pego de você e tal, que foi despachado numa encruzilhada qualquer, aquilo ali alimenta uma energia e atrai determinados espíritos que são subservientes a entidades extremamente pesadas e densificadas que vão atingir você. Então, Aruanda fala muito sobre isso, sobre essas demandas. Você quer ver um livro muito bom, Guardiães do Amor, de Vanderlei Oliveira. Também tem os Guardiões do Karma, que é a missão dos Exus aqui na Terra, que fala sobre essa questão também, fala sobre essas demandas, sobre essas amarrações que terminam te conectando a determinadas pessoas que você não deveria se conectar. E que se você tivesse muita observação de tudo, você jamais se envolveria com determinadas situações, com determinadas pessoas, com determinados momentos da sua vida. E você se envolve, às vezes por fascinação, né? Porque eles atuam no seu campo mental para lhe fascinar, né? Pegam o seu defeito base, que foi muito descrito no livro Ação e Reação, de André Luiz, que eu recomendo também, onde o André Luiz, junto com os benfeitores, na hora, pergunta a um grupo de espíritos obsessores que está obsediando um encarnado, e pergunta assim: vocês colocam esse desejo na cabeça deles? Aí os espíritos: não, nós não colocamos nada na cabeça de ninguém. Nós estimulamos o que já existe, o que eles chamam de falha base, defeito base. Falha principal, que pode ser no sexo, que pode ser no dinheiro, na avareza, na inveja, no orgulho, na vaidade. Todas essas questões aí, tá, te levam a uma fragilidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí eu faço uma análise parecida com a análise da administração empresarial, que eu por tanto tempo transitei, né, como consultor empresarial, né, como professor de faculdade, que a gente chama assim, análise SWOT. Analise quais são seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Então, eu preciso analisar quais são, principalmente, para poder potencializar os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Quais são as situações que eu não deveria me meter? Ali. Então, se eu não posso me meter, eu não me meto, porque ali é um ponto fraco meu. Da mesma forma, os espíritos estão o tempo todo olhando para isso. Tem as ameaças e oportunidades. O que pode ameaçar a minha segurança aqui na Terra? O que pode ameaçar a minha sobrevivência no orbe terrestre? Tal coisa. Então, se cuide e não vá atrás de determinadas situações. E não vá atrás de determinadas situações que podem te levar ao desencarne. Porque os espíritos vão fazer tudo para isso acontecer. Eu estou falando os espíritos maus, tá, gente? Quando eu falo dos Exus não são maus. Eles cumprem o teu karma, eles fazem você cumprir o teu karma, são guardiões do teu karma, quer dizer, eles tomam conta do teu karma. Então eles não estão fazendo por mal, eles estão ali porque foi combinado desse jeito, né? Você precisa passar por determinadas situações para poder aprender. Você precisa desencarnar naquele momento, você precisa ir embora para o plano espiritual. Todo mundo não vai morrer. Então os guardiões do karma às vezes atingem, né? Fazem com que você cumpra o teu karma. Mas não é só isso que eles fazem, tá, gente? Eles também beneficiam muito a gente, eles colocam a gente, eles tiram a gente dessa paz maceira. Então eles são fantásticos, são maravilhosos. Mas vocês entenderam que a gente precisa analisar os nossos pontos fortes e fracos, os pontos fracos para poder otimizar os fortes, deixar os pontos fracos de lado. As ameaças, o que ameaça a minha vida, o que ameaça a minha sobrevivência no planeta nesse momento, o que ameaça é eu ter comportamentos altamente irresponsáveis em relação a esse vírus. Então, eu deixo para vocês aqui um apelo, né? Um apelo de uma pessoa que vem vendo aí assim, várias pessoas se comportando bem, de forma bem irresponsável, né? Mas também pedir a vocês que não nutram medo no coração. O medo é uma matéria escura muito utilizada pelas entidades do mal, pelas entidades que realmente te levam
a determinados comportamentos e situações na nossa vida. Então, muito cuidado com isso, muita cautela com o que vocês fazem, né? Nós precisamos nos acautelar o tempo todo, analisar o que vai ameaçar a nossa sobrevivência no mundo para não estar submetido à influência mental desses obsessores, dessas entidades trevosas, mas também estar preparado, sem medo nenhum, de cumprir o nosso karma. Porque o nosso destino é desencarnar, gente. Ninguém vai ficar aqui na Terra, não. Todo mundo tem um destino. O destino nosso é ir para o plano espiritual. É a nossa verdadeira pátria. É o plano espiritual. Então, nós tivemos dia para chegar aqui e vamos ter dia para ir embora. Como há um destino, Wagner? Não é um destino, é uma programação. Tá? Que pode ser adiada, até prorrogada. Ah, não, vamos prorrogar aí sei lá, o desencarne de Vaguinho aí, né? Vamos prorrogar aí, ou então vamos adiantar, que ele está fazendo muita besteira e tal, é melhor, antes dele fazer mais besteira, adiantar esse processo. Aí, nisso, deixar que determinadas coisas aconteçam, para que você atinja aquele ápice de tudo e termine desencarnando. Assim é, gente. Agora, isso é extremamente diverso, entendam bem, não é nada do jeito que eu tô, que as pessoas pensam por aí, tá certo? Que é uma coisa assim, certinha, né? Que não tem nenhuma nuance, nenhuma diferença aí no próximo. Não, cada pessoa é um mundo, cada forma de desencarnar é diferente, cada forma de influenciar e ser influenciado é diferente. Por exemplo, um espírito encarnado pode influenciar um encarnado a se matar. Pelo desespero, pela tristeza, pela agonia. Então o outro se sente tão mal que vai lá e comete suicídio. Foi fraco. Né? Ou então foi tão maltratado que vai e entra em vícios e tal, em drogas e etc, para poder esquecer toda a situação e termina, sei lá, levando o corpo físico ao esgotamento total e ao jubilamento das células, que significa morte. Então, gente, somos o tempo todo. Um espírito pode falar assim, sim, um espírito encarnado aqui não pode pegar um revólver e me matar? Pode. Não pode me empurrar debaixo do carro? Pode. Então os espíritos encarnados também têm ação sobre a matéria, sabe? Quando eles influenciam o seu pensamento, as suas atitudes e às vezes até diretamente na matéria, quando através dos efeitos físicos provocam determinadas coisas que podem levar ao desencarne. Explicado? Se vocês tiverem qualquer pergunta para me fazer, qualquer questionamento sobre a ação dos espíritos, eu posso até não saber responder, que eu não sei de tudo. Estou aqui como aprendiz também, né? Me curvo aqui diante da minha humildade, não saber absolutamente nada disso. Nós estamos aqui conjecturando, estudando, avaliando, né? Comparando, principalmente tendo bom senso para olhar as coisas da forma como são e não da forma fechada. Ah, não, Kardec disse isso, Kardec disse aquilo. Veja, numa questão de Kardec, eu levantei várias questões, vários questionamentos. Que ele falou que tem a ação física do espírito sobre a matéria, mas não pode ir contra a lei. Sim, não pode ir contra a lei, mas indo contra a lei, ou a favor da lei, ele pode sim atuar sobre a matéria. E às vezes a lei está do lado de quem quer fazer com que você cumpra o teu karma. E às vezes a lei está do lado para poder você cumprir toda a tua história de vida, porque você procurou por aquilo. Está do lado, inclusive, não é a lei que está do lado do mago negro ou do espírito chefe de falange, nem nada disso. A lei não está do lado dele, mas toda a harmonia universal conspira para que você passe pelo processo problemático, para que você aprenda, entenda, reformule o seu pensamento e se transforme. É assim que funciona. Tá? Então, se vocês quiserem conversar comigo particularmente, tirar dúvidas e tal sobre tudo isso, eu posso até nem saber responder, mas eu vou estudar para responder a vocês. Vocês entram em contato comigo ou aqui pelo MSN do Facebook, ou então pelo nosso WhatsApp, o 81, né, que é o DDD daqui de Pernambuco, 81998146555, 81998146555, o WhatsApp. Você faz tua pergunta e a gente tenta responder da melhor forma possível, tá bom? Quero aqui também externar assim, a minha alegria, o meu contentamento, porque ontem nós tivemos a nossa gira de inauguração da nossa tenda de estudos humanistas Eurípides Bassanufo, e foi maravilhoso, pouquinha gente, né, sem ser responsável, tinha 5 pessoas só aqui,
onde nós fizemos uma gira maravilhosa, foi fantástico e tal. Estou muito feliz, muito contente com esse nosso novo caminho. É um caminho espiritual muito bonito que vem sendo construído desde quando eu comecei a me interessar pelos estudos de Umbanda também, tá certo? E eu estou muito contente com tudo isso. Gente, quero lembrar que continuam também a nossa arrecadação de alimentos não perecíveis, né, as doações, essa coisa toda. Eu tenho uma quantidade boa de alimentos aqui, que dá para fazer aqui umas 15 cestas, mas nós precisamos de mais para poder doar à comunidade agora no comecinho de junho, tá? Então, se vocês puderem nos ajudar, o meu Pix, tá? Se por acaso vocês quiserem depositar, naturalmente eu prefiro que tragam em alimentos aqui, tá certo? Mas se a pessoa é de fora, não pode, né? É impossibilitado. O meu Pix é o meu e-mail, que é wagner220366@gmail.com. Wagner220366@gmail.com. E vocês podem me perguntar também, tirar essas informações diretamente através do meu WhatsApp que eu forneci agora há pouco, tá bom? Vamos ajudar as pessoas, porque as pessoas estão passando fome. Beijo no coração, paz, luz sempre. Muito obrigado a vocês, uma boa noite, uma boa semana. Muito cuidado com a Covid, tá certo? Tchau.